Bom dia a todos que possivelmente verão esse vídeo. Eu gostaria de fazer uma reflexão, além da reflexão que eu fiz sobre toda a liturgia da palavra desse domingo no meu canal do YouTube. Eu gostaria hoje de fazer essa reflexão agora, sobre esses dois personagens do evangelho de hoje, o fariseu e o publicano. Vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, o fariseu e o publicano faz parte, são personagens principais da parábola que Jesus conta hoje para a multidão e também para os seus apóstolos. Esses dois personagens, eles retratam, eles trazem muito de cada um de nós, por incrível que pareça. Talvez as pessoas possam dizer, eu não tenho nada a ver com esses dois personagens. Eu não sou um fariseu e eu também não sou um publicano, um cobrador de imposto, um pecador público. Mas vamos ver o que o Senhor Jesus nos traz com esta parábola, O evangelho está em Lucas capítulo 18, o versículo é o 9 até o 14. E o Senhor diz assim: contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava interiormente deste modo. Então veja, no interior. Então Jesus aqui já coloca para nós que aquilo que está no nosso interior, Deus, ele conhece. Aquilo que o salmista diz, antes mesmo que a palavra chegue em tua boca, antes mesmo que a palavra chegue em tua boca, o Senhor já conhece o que tu irás falar. Então, quando Jesus diz que orando interiormente, versículo 11, o fariseu de pé orava interiormente deste modo. Então, quando Jesus diz que o fariseu de pé orava interiormente, Jesus já está dizendo que Deus conhece o nosso íntimo, que Deus conhece o nosso interior, que Deus conhece aquilo que está no mais profundo do nosso ser, aquilo que está no mais íntimo da nossa alma. Então aqui já fica claro para mim e para você que nós não podemos viver de maneira fingida, que nós não devemos viver de maneira faz de conta, de vestir uma máscara, de fazer de conta que é bonzinho, que é santinho, que é certinho, ou qualquer outra coisa desse ponto, ou qualquer outro adjetivo que possa ser colocado. Então, meus amados irmãos, a dissimulação, ou seja, viver de maneira dissimulada diante de Deus, isto não é possível, porque Ele conhece o nosso interior. Jesus disse outra vez, olha, até o fio de cabelo das vossas cabeças estão contadas. Jesus disse para os seus apóstolos, quando vocês forem orar, entra no vosso quarto, fecha a porta atrás de vocês e ora em segredo, e o Pai do céu, que vê o que está em segredo, que vê o que está oculto, vos recompensará. Ou seja, não adianta fingir quem nós somos, não adianta colocarmos máscaras sobre as nossas condições, sobre o que nós somos, sobre como nós estamos vivendo. Não adianta colocar máscara. Jesus conhece o mais íntimo do nosso ser. Jesus conhece o mais íntimo do nosso interior. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escrevia, se eu não estou enganado, aos Gálatas, o apóstolo Paulo disse assim: olha, vós não sabeis como orar? Por isso o Espírito Santo
vem ao vosso interior e ora em vós com gemidos inefáveis. Ou seja, o próprio Espírito Santo vem ao nosso socorro, vem ao nosso auxílio. Então Deus conhece todo o nosso ser. Deus conhece todo o nosso interior. Aqui nos faz lembrar Jesus quando estava diante daquele homem que tinha as mãos secas. E Jesus olhando para ele, Jesus quando olhou para ele, diz que ali os que estavam ao redor ficaram pensando o que é que ele iria fazer. O que é que ele iria fazer? Se ele iria fazer alguma coisa contrária à lei sabática para poder ali condenar Jesus. Aí diz que Jesus, vendo o seu interior, Jesus perguntou: o que é mais fácil dizer a este homem? Não, ou melhor, não foi o homem da mão seca, mas o paralítico, que foi levado a Jesus. Jesus disse: o que é melhor dizer, o que é mais fácil dizer a esse homem? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Então, meus irmãos, quando o fariseu se coloca de pé e ora interiormente deste modo, ou seja, Deus conhece o nosso interior. E ele coloca dizendo assim: veja o fariseu. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo que apareceu, que surgiu na época dos Macabeus, por volta do ano 135, 104 antes de Cristo, e se entende que eles tinham aí aproximadamente 6.000, no tempo de Herodes, Então, 6.000 mais ou menos. Mas quem eram os fariseus, Os fariseus em hebraico tem um significado e em aramaico também tem outro significado, Mas ambos chega-se a um apanhado, um apurado do significado que é incerto do nome, fariseu, dessa colocação. O significado incerto que possivelmente significa separados ou separadores, isto é, aquele que distingue, que expõe a lei. Esse partido ou seita dentro do judaísmo é mencionado frequentemente nos evangelhos, quase sempre como extremamente hostis a Jesus. Ou seja, os fariseus eram homens que tinham formado uma seita, uma seita dentro do judaísmo. Eles eram aqueles que separavam a lei e também expunham a lei, e constantemente eles se opuseram contra Jesus. Por isso Jesus conta esta parábola citando o fariseu e colocando o perfil do fariseu. Eu dizia no início que esta parábola ela diz muito a respeito de mim e de você, Aí você, como eu dizia no início, você talvez possa ser que você esteja dizendo: eu não sou fariseu, também não sou publicano. Então vejamos o que o fariseu diz na sua oração. Será que algumas vezes nós também já não oramos desta maneira? Ou será que algumas vezes nós não nos colocamos e não nos coloquemos, muitas vezes, diante dos irmãos da seguinte maneira? Olha o que ele diz diante de Deus: ó Deus, eu te dou graças. Então ele faz uma oração de ação de graças, ele está agradecendo a Deus. Mas agradecendo a Deus o quê? Veja o que ele diz: porque eu não sou como o resto dos homens. Então veja, eu não sou como o resto dos homens. Ou seja, o fariseu já se coloca superior a todos os homens. Meus irmãos, por incrível que pareça, existe algumas seitas, eu posso até dizer assim, como era a seita farisaica, como eram os fariseus na época de Jesus, uma seita que se separou do judaísmo, que saiu de dentro do judaísmo e que eles expunham, constantemente eles estavam expondo a lei judaica, a lei deixada por Moisés e pelos profetas.
Eles se separaram do judaísmo e começaram a expor a lei de maneira autoritária e arrogante. Por isso o fariseu diz no evangelho de hoje: eu não me comparo, né? Porque não sou como o resto dos homens. Ou seja, se separaram do judaísmo e se colocaram superior a todos. Isso tem acontecido hoje. Pessoas que se separaram da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e que se colocam superior aos outros. Vejam, se separaram da igreja de Jesus e começam a dizer: eu te louvo, ó Pai, eu te dou graças, ó Pai, porque não sou como o resto dos homens. Ou seja, são fariseus. São fariseus. Se colocam superior a todos, eles se colocam superiores a todos e dizem que não são como o resto dos homens. Então veja, qualquer semelhança aqui não é mera coincidência. Pensemos os fariseus. Eles eram judeus que saíram do judaísmo e que formaram uma seita, a seita dos fariseus, e que começaram a se colocar superior a todos os outros homens. Inclusive se colocaram e quiseram se colocar superior a Jesus. Por isso, quando eles são citados no Evangelho, eles estão sempre sendo citados das seguintes maneiras: se opondo a Jesus, fizeram uma pergunta para pô-lo à prova. Fizeram uma pergunta para colocá-lo em um estreito. Fizeram uma pergunta para tentar encontrar uma maneira de matá-lo. Ou seja, pensemos nisso. O fariseu sai do judaísmo, se coloca como superior e condena todos os homens mediante a lei. Então pensemos nós, hoje, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, os fariseus saem da igreja de Cristo, se colocam superior a todos os homens e, usando a Bíblia como os fariseus, condenam o resto do mundo, se arrogando de serem os eleitos de Deus. Meus amados irmãos, isto é gravíssimo. Por isso, no interior dele, eles dizem: nós não somos como o resto dos homens. Eles dizem também ladrões. Os homens são ladrões. Eles não são ladrões. Olha, eles não são ladrões. Injustos. Os fariseus não são injustos. Me lembra aqui aquele episódio de Maria Madalena, que foi pega em adultério, e que os fariseus levaram ela até Jesus e disseram: mestre, a lei manda que nós apredejemos até a morte. O que o Senhor tem a dizer a respeito disso? O que o Senhor tem a dizer a respeito disso? Carlos Henrique, seja bem-vindo, meu irmão. O que o Senhor tem a dizer a respeito disso? E veja que Jesus, olhando para eles, Jesus diz assim: olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aquele episódio maravilhoso mostra que todos eles, mesmo eles sendo como este fariseu aqui da parábola de Jesus, considerados por eles mesmos os superiores, os que não são como o resto dos homens, os que não são ladrões, os que não são injustos, os que não são adúlteros, nem como este publicano, ou seja, cobrador de imposto. Então, os mesmos fariseus, os mestres da lei, que estavam apadrinhados com os fariseus, eles, quando Jesus disse que quem não tiver pecado atire a primeira pedra, eles simplesmente soltaram a pedra e foram embora, meus irmãos. Soltaram as pedras e foram embora. Por quê? Porque esta arrogância que o fariseu coloca aqui, dizendo: Senhor, eu te agradeço, ó Pai, eu te dou graças, ó Pai, porque não sou como o resto dos homens.
não sou ladrão, não sou injusto, não sou adúltero, nem sou também publicano, pecador, corrupto, ladrão. Só que Jesus coloca de maneira muito clara naquele episódio de Maria Madalena, dizendo para todos eles e para todos nós somos pecadores, todos nós somos corruptos, todos nós somos ladrões. Meu irmão, basta que você dê uma olhadinha, a gente vai voltar para o Evangelho, basta que você dê uma olhadinha aqui em Romanos, capítulo 3 da carta de São Paulo aos Romanos, né? Veja o que o Senhor diz a respeito de todos os homens, né? Carta aos Romanos, capítulo 3, o versículo 9, e diz assim, ó: e daí? Levamos vantagem? De modo algum, pois acabamos de provar que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado, conforme está escrito. Tanto os judeus como os gregos estamos debaixo do pecado, conforme está escrito. Está escrito o quê, meu irmão? Olha, ele aqui, quando ele diz conforme está escrito, ele está falando do Salmo 14, versículo do 1 ao 3, que diz: não há homem justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se transviaram, todos juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Sua garganta é sepulcro aberto, sua língua profere enganos. Há veneno de serpente debaixo de seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e azedume. Seus pés são velozes para derramar sangue. Há destruição e desgraça em seus caminhos. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão sob a lei que o diz, a fim de que toda a boca se cale e o mundo inteiro se reconheça réu em face de Deus, porque diante dele ninguém será justificado pelas obras da lei, pois da lei vem só o conhecimento do pecado. Ou seja, o que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer? O apóstolo Paulo está querendo dizer que se eu ou você nos colocarmos como este fariseu da parábola, de querer se comparar ao resto dos homens, talvez porque tenha um conhecimento, talvez porque tenha lido um pouco mais a Sagrada Escritura, talvez porque tenha conseguido ser liberto de alguns pecados, de alguns vícios, talvez porque tenha conseguido ser esclarecido por Deus em alguns pontos, em alguns aspectos da fé, talvez porque realmente o Senhor te alcançou e talvez você não seja fariseu, né? Não tenha esse comportamento farisaico aqui, talvez porque você simplesmente crê na sua salvação e por esse motivo você começa a se arrogar, a querer se comparar com as pessoas. Meus amados irmãos, para nós olharmos a nossa condição, nós precisamos perceber uma coisa. Para sabermos se nós somos santos, bons ou maus, nós precisamos olhar para as pessoas boas que se apresentam diante de Deus. Quando eu digo as pessoas boas, eu não falo das pessoas boas por si mesma, porque ninguém por si mesmo é bom diante de Deus. O jovem rico perguntou a Jesus: por quê? O que devo fazer de bom para herdar o reino dos céus? Jesus disse o quê? Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Bom é um só Deus. Bom é um só Deus. Bom é um só. Então, por isso, meu irmão, talvez a gente olhe para as pessoas que Deus justificou, que Deus perdoou, que Deus libertou de algum vício, de algum pecado, principalmente dos pecados sociais como bebida, cigarro, prostituição, adultério, roubo, fornicação, idolatria.
Aí a gente olha, essa pessoa é boa. Sim, é boa, está vivendo numa condição agradável diante dos olhos de Deus. Mas, porém, precisamos reconhecer que foi Deus que fez aquilo ali na pessoa. Por isso o apóstolo Paulo diz que aquele que começou a obra em ti há de acabá-la, né? Por isso Jesus citando aquela analogia da videira, Jesus diz: eu sou a videira, meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. E todo ramo que não der bom fruto será cortado e lançado fora. Ou seja, é preciso estar ligado à videira que é Jesus. Então, meus amados irmãos, olhe para você, olhe para nós, né? Olhemos para nós mesmos. Será que nós não somos como esse fariseu? Teve um determinado dia que, veja a prepotência, veja a arrogância que muitas vezes penetra o nosso coração sem nem a gente perceber. Teve um dia que eu disse assim: meu Deus, eu queria que os homens, né, fossem como eu. Olha que prepotência. Veja a arrogância de querer ser como o fariseu, de querer ser elite da situação. Eu disse: meu Deus, queria que os homens fossem feito eu, né? Porque eu não roubo, graças a Deus, né? Eu pensando, né? Eu não adultero, eu não cobiço as coisas dos outros, graças a Deus não tenho inveja, não quero o que é dos outros, não desejo, não penso em roubar, né? Eu fui dizendo essas coisas. Veja a prepotência. Eu disse: eu não mato, eu não sou um pedófilo. Eu fui dizendo um monte de coisa. Eu disse: se os homens fossem como eu, o mundo seria muito melhor. Meu irmão, eu não entendia que dentro de mim estava nascendo um fariseu. Um fariseu. Um fariseu que se achava, que pensava ser alguma coisa, mas que na verdade não era nada. Então, dentro de mim e dentro de você existe esse fariseu que se arroga em ser melhor do que alguém. Agora, como eu disse, para nós percebermos a nossa miséria, para nós percebermos como nós somos fracos, nós não devemos nos comparar. Se eu, por exemplo, me comparar a um estuprador que estuprou uma criança, pedófilo estuprador, eu posso dizer: eu não sou feito esse homem não, porque eu nunca estuprei ninguém, graças a Deus. Eu nunca estuprei ninguém, eu nunca violentei nenhuma criança. Aí se eu me comparar àquele estuprador, aí eu sou o bambambam. Então eu preciso me comparar não a quem visivelmente está cometendo um crime horrendo, terrível, e que eu não cometi ainda. Então automaticamente eu me colocarei como superior e vou dizer: eu não sou feito esse homem. Como disse o fariseu com o publicano. Eu não sou feito esse homem. Se eu for me comparar com um drogado, se eu for me comparar com um drogado que está com a sua vida totalmente destruída pelas drogas, eu não sou drogado. Então, com certeza absoluta, eu vou ser, na minha cabeça, superior àquela pessoa. Mas se você quer saber quem você é, se compare com as pessoas que estão um pouco mais elevadas que você. Se compare com os santos. Compare a sua vida com a vida de São Francisco de Assis. Compare a sua vida com a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Compare a sua vida com a vida de Irmã Dulce, Santa Irmã Dulce dos pobres. Compare a sua vida com essas pessoas e você vai perceber o quanto miserável você é, o quanto egoísta você é, o quanto egoísta nós somos, porque não é você, somos nós. Comparemos a nossa vida com, por exemplo, São João Paulo II. Comparemos a nossa vida com as pessoas que são espiritualmente elevadíssimas comparado a nós. Comparemos a nossa vida, por exemplo, com a mãe de Jesus. Comparemos a nossa vida pelo próprio Jesus. Ele que disse: aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração.
Comparemos. Agora, quando eu comparo a minha vida com alguém que está cometendo um crime hediondo, aí eu sou igual a esse fariseu. Eu posso dizer, obrigado, Senhor, porque eu não sou como o resto dos homens, pedófilos, estupradores, ladrão, corruptos, traficantes, drogados. Se eu for olhar para essas pessoas que Satanás tem desfigurado, como também me desfigura, quando eu me afasto da graça de Deus, eu vou me colocar como superior. Eu serei infinitamente superior. Agora eu e você, meu irmão, se nós olharmos para Jesus, se nós olharmos para os santos, se nós olharmos, por exemplo, para os apóstolos, nós iremos perceber como nós somos realmente pobres. Pobres mesmo. E aqui eu não digo pobres simplesmente por não ter poder aquisitivo, mas pobre mesmo de espírito, pobre mesmo na miséria. Veja o que diz o fariseu. O fariseu começa a se arrogar. O fariseu começa a se arrogar das práticas religiosas que ele realiza. Ele diz assim, ó, eu jejum, versículo 12, Lucas 18, versículo 12. Jejum 2 vezes por semana. Olha, eu tenho visto aí muitas campanhas de jejum. Inclusive a gente às vezes fazemos, né? Para jejuar. Mas esse jejum, meu irmão, o jejum não é mérito meu e seu. Quando nós fazemos jejum, nós não estamos realizando algo meritório para que Deus olhe para nós e diz, você jejuma? Que maravilha, se você jejuma, você é um bom cristão. Aí Jesus olha do céu e diz, Denis está jejuando, então, como ele é extraordinário, como ele é superior a todos os homens que não jejuam. Não, meu irmão, o fariseu caiu na tolice de achar que jejuar 2 vezes por semana lhe dá a condição de superior aos demais que não jejuam. E muitas vezes eu e você caímos nessa tolice, nessa idiotice de acharmos que porque nós jejuamos 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana, ou como a igreja manda na sexta-feira abster-se de carne, ou como a igreja pede que na quarta-feira de cinzas ou na sexta-feira da paixão nós nos abstenhamos de carne e também jejuamos. Aí nós, eu jejuo, então eu sou melhor do que os outros que não jejuam. O fariseu caiu nessa tolice. O fariseu diz, olha, eu pago o dízimo de todos os meus rendimentos. Eu pago o dízimo. Então eu sou dizimista. Se eu sou dizimista, eu sou superior do que aqueles que não é dizimista. E aqui eu estou até meio que interpretando, né, de maneira sarcástica a condição do fariseu. Eu jejuo 2 vezes por semana, então logo eu sou superior a quem não jejua. Eu pago o dízimo de tudo que é os meus rendimentos. Então automaticamente eu sou superior a quem não paga o dízimo. Aí me faz lembrar mais uma vez Jesus mostrando que o fariseu, aquele que saiu da igreja de Cristo, aquele que saiu do judaísmo e formou uma seita, né, ainda embutida dentro do judaísmo, mas não eram mais judeus, né? Se diziam judeus, se diziam observadores da Torá, observadores dos profetas, mas não eram mais judeus. Eles tinham saído do judaísmo. É o mesmo que acontece hoje, né? Acontece hoje. Sai de dentro da igreja de Cristo e continua dizendo que é igreja de Cristo, mas é uma seita que se diz igreja de Jesus. Aí se acha superior porque paga o dízimo. Se acha superior porque jejua 2 vezes. E aí todo mundo vai para o inferno. Todo mundo vai para o inferno, porque é superior. Então, jejuar 2 vezes por semana
pagar o dízimo de tudo que nós fazemos, não significa nada, porque, veja, Jesus contando uma parábola a respeito de uma viúva, Jesus disse assim, olha, subiu para o templo para ofertar para o serviço do templo. Um rico, né? Alguns ricos e uma pobre viúva. Quando a viúva chega para ofertar, ela vê que os ricos depositavam contas vultosas de dinheiro, ou seja, sacos de dinheiro, né? Sacos de moedas eles depositavam nas ofertas do templo. E Jesus disse que chegou uma viúva que deu duas moedinhas. Duas moedinhas. Aqui essas duas moedas nós podemos tirar significados maravilhosos. A fé, né? A fé, a oração. Nós podemos tomar a Eucaristia, né? O batismo e tantas coisas. A caridade. E tudo que a gente puder imaginar, a gente vai tirando aí conclusões a respeito dessas duas moedas, o que significa. Mas eu não quero entrar em detalhe. Eu quero entrar em detalhe naquilo que o fariseu se arrogava de fazer. Ser dizimista e ser ofertante. E aquela viúva, todo mundo dava o que sobrava. E aquela mulher simplesmente colocou o que lhe restava. Aquilo que era tudo para ela. As suas duas únicas moedas de prata. E Jesus pergunta, quem saiu, ou melhor, quem ofertou mais no templo? Aqueles que ofertavam sacos de dinheiro? Ou aquela pobre viúva que ofertou tudo que tinha, duas moedinhas? Quem ofertou mais? Quem ofertou mais? A pergunta é essa, quem ofertou mais? E Jesus disse que foi aquela viúva que deu tudo que lhe restava. Meu irmão, desculpa, concluindo aqui, já o publicano, ele diz assim, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu. Então, o publicano, reconhecendo a sua miséria, reconhecendo que ele é pecador, reconhecendo quem ele era, o publicano, ele se coloca em uma posição diante de Deus que é a posição que mais agrada ao coração de Jesus. Se colocar prostrado diante dele. Se colocar humilhado diante dele. Reconhecendo a sua miséria, reconhecendo a sua pobreza, reconhecendo a insignificância que nós temos diante de Deus. Quando eu digo insignificância, nos comparando a Ele, né? Porque nós não somos insignificantes diante de Deus. Só corrigindo aqui, nós somos preciosos aos olhos de Deus. Mas quando eu digo colocando a sua insignificância, se comparando com Deus. Diante de Deus eu não sou nada, diante de Deus eu não sou ninguém. Diante de Deus eu sou um monte de humus, de terra. Terra. Eu sou pó, como disse Abraão, eu sou pó. Como disse os apóstolos em seus escritos, nós somos pó e ao pó nós retornaremos. Então, meus amados irmãos, o publicano se coloca diante de Deus e não tem a coragem nem de olhar para os céus, mas batia no peito. Se você puder bater no seu peito, bata no seu peito, sinta a miséria que você é. Sinta o quanto você é pobre diante de Deus. E você não tem nada, absolutamente nada que você possa aí se arrogar e dizer que é como o fariseu disse que era. Batendo no peito, ele disse, faça, eu peço a você que você possa fazer da oração do publicano a sua oração no dia de hoje. Meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Tem piedade de mim, pecador. Olha, Senhor, tem de piedade de mim, pecador. Senhor, tem de piedade de mim, Senhor, porque eu sou pobre. Eu sou inconstante, Senhor.
Ora, eu estou tão bem caminhando, longe do pecado, longe da maldade. E de repente, Senhor, eu sou tomado por uma ira, eu sou tomado por um vício que não se afastou de mim, que não foi tirado ainda da minha vida. E eu faço coisas que te desagradam, eu faço coisas que te levam a olhar para mim e perceber que realmente eu não posso me arrogar de nada. Porque, Senhor, mesmo que o publicano não tenha dito, mas ele poderia de maneira clara dizer, porque publicano era cobrador de imposto, publicano era pecador, publicano era um pecador confesso pelas atitudes que ele realizava. Então, o publicano podia bater no peito e dizer: Senhor, tem piedade de mim porque eu sou ladrão. Tem piedade de mim porque eu sou injusto. Tem piedade de mim porque eu sou adúltero. E aqui ele não precisaria ser adúltero porque traía sua esposa, mas adúltero porque adulterava o valor do imposto a ser pago. E muitas vezes você que me escuta, muitas vezes eu mesmo, porque não trai a esposa, porque não trai o seu esposo, você diz: eu não sou adúltero. Mas será? Quantas vezes eu e você adulteramos as coisas? O publicano adulterava o valor do imposto. Ele poderia bater no peito e dizer: Senhor, me perdoa porque eu sou ladrão, eu sou injusto, eu cobro aquilo que não deveria ser cobrado. Eu adultero o valor. Eu adultero o valor que eu deveria cobrar. Eu tenho adulterado o valor. Quantas vezes eu e você somos adúlteros nos nossos relacionamentos? Nós modificamos aquilo que é. Adulterar é exatamente tirar a medida. Por exemplo, se o fabricante desta caneta, que vem 4 cores nela, e a caneta, o canudo, né, o tubo da caneta deve ser preenchido com cores, se ele não colocar naquilo que é o limite ordenado pelo mercado, e ele colocar inferior, colocar pela metade ou um pouco abaixo, ele é adúltero, ele está adulterando. Aquilo que o profeta Joel disse a respeito daqueles corruptos que viviam no tempo do profeta Joel. E Deus, por meio do profeta Joel, mostrou quem eram aqueles homens na época de Joel. Eles disseram: nós estamos ansiosos que passem a lua cheia, ou melhor, que passem a lua nova. Nós estamos ansiosos que termine o sábado, que passe o sábado, porque a lua nova era uma festa semelhante ao sábado, em que os homens, né, o povo de Israel não podia comprar, não podia vender, não podia negociar, não podia realizar seus trabalhos, era como se fosse o sábado. Então eles diziam: como estamos ansiosos que passe a lua nova, como estamos ansiosos que passe o sábado para que nós possamos vender o trigo, dar saída na mercadoria, que nós possamos vender o refúgio do trigo, adulterar balanças, adulterar medidas, ou seja, adúlteros. Eu e você somos adúlteros. Talvez você não traia a sua esposa, talvez você não traia o seu marido, mas se você não paga aquilo que deveria pagar, se você não vende no peso e na medida aquilo que você deveria vender, se você muda o preço na mercadoria tem um preço lá na prateleira e outro preço quando vai se passar no caixa. Se você faz isso, você é adúltero, você está adulterando. Então, que nós possamos fazer da oração desse publicano a nossa oração: Senhor, meu Deus, tem piedade de mim, pecador, porque eu sou ladrão, eu sou injusto, eu sou adúltero. Tem piedade de mim. É necessário, meu irmão, é necessário, minha irmã, cair nessa realidade, porque do contrário nós iremos fazer como tantos estão fazendo. Se afastaram da Igreja Católica, como os fariseus se afastaram do judaísmo, sai de dentro, continua se achando que é de dentro e que ainda é superior, sai da igreja, acha que é a igreja de Cristo e ainda se acha superior aos que estão na igreja de Cristo. E por esse motivo se arrogam, dizendo: eu te agradeço, ó Pai, porque eu não sou como o resto dos homens.
E aí começa a colocar os adjetivos para aqueles que estão na igreja. Mariólatros, né? Que adoram Maria, idólatras, idólatras de Maria, idólatras de imagem, corruptos, ladrões, né? Bebarrões, aqueles que não têm santidade, aqueles que não jejuam, aqueles que não pagam o dízimo, aqueles que não ofertam, aqueles que estão já lançados no fogo do inferno. Saem de dentro da igreja, se acham a igreja e começam a condenar a igreja. Os fariseus, meus irmãos, fizeram isso. Eles saíram de dentro do judaísmo, se colocaram superior aos judeus e começaram a condenar todos os judeus que não viviam segundo o seu padrão de vida. Então que nós possamos pedir a Deus a graça de ouvir o que está no versículo 14. Disse Jesus, eu vos digo, que este último, o publicano, que bateu no peito e disse, tem piedade de mim porque sou pecador, desceu para casa justificado. O outro não. Então o publicano, pecador, que bateu no peito e disse que era pecador, reconhecendo a sua miséria, reconhecendo quem ele é diante de Deus, o publicano desceu para casa justificado. Você sabe o que significa ser justificado? É o que Jesus fez conosco no alto da cruz. Nos redimiu, nos justificou. Nos tirou, como disse o apóstolo Pedro, ou melhor, o apóstolo Paulo, do reino das trevas e nos introduziu no seu reino de luz. Fez aquilo que o apóstolo Paulo disse, o muro de inimizade que nos separava de Deus por meio de Jesus Cristo morrendo, crucificado no madeiro da cruz, foi quebrado e agora nós podemos viver como amigos de Deus. Então Jesus diz, este segundo desceu para casa justificado, o outro não. O fariseu, que se colocava santinho, que se colocava superior a todos os homens, que dizia que não era ladrão, que dizia que não era injusto, que dizia que não era adúltero e que dizia que não era publicano, cobrador de imposto. Ele diz, este não saiu justificado. E ele diz, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Sabe qual é a nossa posição mais espetacular e que nós deveríamos reconhecer ela? É chegar diante do trono de Deus, ver Deus sentado no seu trono. Aqui eu estou fazendo uma analogia, lógico, né? Você chegar diante do trono de Deus, ver Deus sentado no seu trono, você se deitar no chão com o seu rosto por terra diante de Deus e fazer o que fez esse publicano, bater no peito e dizer, Senhor, tem piedade de mim, pecador. Se humilhar, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Nossa Senhora disse no seu cântico, em Lucas capítulo 1, versículo 46 em diante, o Senhor derruba dos tronos os poderosos e eleva os humildes. O Senhor destrona dos seus tronos os poderosos, mas eleva os humildes. Na carta de São Tiago, Tiago diz, achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Levantai vossas mãos, pecadores, diante do Senhor. Humilhai-vos diante da presença dele e ele vos exaltará. Isso também está lá em Crônica, né? No livro de Crônicas, 1 Crônicas, quando ele diz para as nações, quando ele diz para todas as nações, reconhecei-vos que sois pecadores, humilhai-vos diante do Senhor e ele vos exaltará. Ele trocará o vosso pranto, a vossa tristeza, o vosso luto em alegria. Então, meus amados irmãos, nós precisamos fazer o que disse o profeta Isaías no seu capítulo 6 do seu livro. Senhor, tem piedade de mim, pobre de mim, porque sou homem de lábios impuro e que vivo no meio de um povo de impuros lábios. E ali
o Senhor, por meio do serafim, com uma tenaz, ou seja, um alicate daquele grande de metal, pega uma brasa do fogo eterno do altar e toca os lábios e a língua de Isaías. E Isaías é purificado e a partir dali ele é enviado. Então que nós possamos pedir ao Senhor essa graça, a graça de reconhecer nossa miséria. Nós não podemos nos salvar porque somos bonzinhos. Nós nos salvaremos quando colocarmos a nossa vida diante de Deus e fazer como esse fariseu, bater no peito e dizer: Senhor, eu não sou digno nem de olhar para o céu. Tem piedade de mim, pecador. Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo. Faz essa mensagem chegar a outras pessoas. Faz essa mensagem chegar diante de muitos, para que aqueles que se acham como os fariseus possam, pela graça de Deus, refletir e reconhecer que, na verdade, a nossa posição, a nossa real posição diante de Deus é a do publicano, pecador, que não tem condição nem de levantar a cabeça e olhar para o céu. Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo. Senhor Deus, Pai eterno e todo-poderoso, quero te louvar, quero te bendizer, quero te agradecer por essa porção, por esse texto da tua palavra. E mediante ele, Senhor, poder refletir e reconhecer, Senhor, que todas as vezes que nós nos arrogamos em ser pessoas espirituais, pessoas santas, nós podemos perceber na nossa queda, na nossa miséria, que na verdade nós somos pecadores, pobres, miseráveis, corruptos, ladrões, injustos e adúlteros. Mas queremos, Senhor, diante de Ti, diante de toda a corte celeste, diante de todos os santos e anjos que estão no céu e nos assistem agora, queremos diante de Ti pedir: Senhor, tem piedade de mim, pecador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Compartilhe o vídeo.